Quarta questão, aplicado pela FGV em 2015 na prova de Defensoria Pública do Estado de Rondônia para o cargo de técnico. 4 amigos foram de Porto Velho a Ariquemes no carro de um deles e combinaram dividir igualmente as despesas com a gasolina. Saíram com um tanque cheio e no destino encheram o tanque de novo para verificar a quantidade de gasolina que foi gasta. Feita a divisão das despesas, um dos amigos percebeu que tinha esquecido a carteira e só pôde contribuir com R$ 5 que tinha no bolso. Com isso, cada um dos três teve que dar mais R$ 3,50 para completar o total das despesas. A despesa total com a gasolina foi de letra A 62, letra B 64, letra C 66, letra D 68 e letra E 70. Pessoal, questãozinha agora da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Você que vai prestar aí a prova do IBGE em 2016, fica ligado porque você pode ter algo parecido na sua prova. 4 amigos foram fazer uma viagem. Então nós temos os amigos A, B, C e D. Aí lá na origem do trajeto, eles pegaram e abasteceram o carro, completaram o tanque. Na hora que eles chegaram no destino, eles completaram novamente, para ver o quanto que foi consumido de combustível. E deu um valor X, essa conta, deu um valor qualquer. O que eles pegaram e fizeram? Eles dividiram esse valor de X em partes iguais para cada um dos 4. Então aqui, inicialmente, eu tenho X, 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 X sobre 4, sobre 4, sobre 4, sobre 4. Então, X sobre 4 mais X sobre 4 mais X sobre 4 mais X sobre 4. A gente tem, então, o nosso X total. Eles dividiram essa conta em partes iguais. Porém, um deu aquele migué da carteira. Falou que estava sem a carteira, se não tinha como os outros pagarem, né? Aquilo lá que os outros 3 nunca mais irão ver o dinheiro de volta, né? E ele fez da seguinte forma. Ele tinha R$ 5 no bolso, ele deu os R$ 5 no bolso e cada um teve que completar com mais R$ 3,50. Pessoal, como que vocês devem raciocinar para desenvolver esse exercício? Bom, cada um deu R$ 3,50. Então eu tenho 3 vezes R$ 3,50. Eu tenho 3 vezes R$ 3,50 mais esses R$ 5 que ele deu. Então aqui, ó, mais R$ 5. Isso tudo corresponde à parte deste amigo que deu o calote. Então, 3 vezes R$ 3,50, nós temos aqui, ó, R$ 10,50. R$ 10,50 mais R$ 5, ou seja, R$ 15,50, corresponde ao valor que D teria que pagar. Então, x sobre 4 é igual a 15,50. Agora ficou fácil. Se a gente sabe a parte de 1, basta multiplicar isso por 4 e a gente chega no total. Então, isso daqui vai ser igual a R$ 62. 15,50 multiplicado por 4 igual a 62. Questão bem simples da FGV e o nosso gabarito fica na letra A. Vamos partir para a quinta questão, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015, na Cefaz do Pernambuco para o cargo de julgador administrativo tributário do Tesouro Estadual. Márcia e Lúcio trabalham como digitadores em uma empresa de telemarketing. Márcia, mais experiente, consegue digitar o cadastro de um cliente em 3 minutos, enquanto Lúcio leva 5 minutos para realizar a mesma tarefa. Trabalhando juntos, o tempo mínimo que os dois gastarão para digitar o cadastro de um grupo de 120 clientes é igual a letra A, 5 horas, letra B, 1 hora e 4 minutos, letra C, 4 horas e 15 minutos, letra D, 6 horas, letra E, 3 horas e 45 minutos. Pessoal, de volta aqui comigo, outra questãozinha da Fundação Carlos Chagas. E esse tipo de questão é corriqueiro nas provas da Fundação Carlos Chagas. Você que presta aí para tribunais, onde a maioria das provas são aplicadas pela Fundação Carlos Chagas, fica ligado nesse exercício, porque é muito comum ele solicitar, por exemplo, funcionários trabalhando juntos, torneiras enchendo o mesmo tanque d'água, coisas desse tipo. E a gente tem aqui, ó, que a Márcia faz o cadastro de uma pessoa em 3 minutos. O Lúcio, ele digita de uma forma um pouquinho mais devagar, ele faz em 5 minutos. Ele quer saber, se os dois trabalharem juntos, qual será o tempo necessário para fazer o cadastro de um grupo de 120 clientes? Pessoal, qual que é o macete para resolver esse tipo de questão? Quando a gente tem somente
duas pessoas, duas torneiras, né, seja lá o que ele trouxer, a gente possui um macete. Porém, eu não vou passar para você. Por quê? Porque isso só dá certo para um grupo com dois. Se fosse colocado aqui mais uma pessoa digitando em tantos minutos, o nosso macetezinho já iria falhar. Então eu não vou passar para você algo que ora pode dar certo, ora não pode dar. Eu vou passar uma resolução que sempre dá certo. Se você tivesse 3, 4, 5 pessoas, iria dar certo. O que nós fazemos? Vamos fazer o mínimo entre esses dois números. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 vai ser igual a 15. Se você não sabe, basta multiplicar um pelo outro. Sempre você pode identificar um múltiplo comum de dois números multiplicando um pelo outro. Não que você vai cair no mínimo, mas sempre cairá no múltiplo comum. Então nós temos aqui, ó, que em 15 minutos, quantos cadastros a Márcia faz nesses 15 minutos? Ela vai fazer 5 cadastros a cada 15 minutos. E quantos cadastros o Lúcio faz em 15 minutos? Bom, se ele faz um cadastro a cada 5, ele irá fazer 3 cadastros. Em 15 minutos. Se os dois trabalharem juntos, em 15 minutos eles são capazes de fazer 8 cadastros. Sabendo que a capacidade de a cada 15 minutos os dois realizarem 8 cadastros, eu pego 120, divido por 8, chego que o resultado disso é 15. Então 120 dividido por 8 é igual a 15. Esses 15 que eu encontrei aqui, eu multiplico por isso daqui. Então eu pego o 120, divido por 8 e multiplico por 15. Isso daqui vai ser 225 minutos. Pessoal, vocês compreenderam o que eu fiz? Eu cheguei até aqui que eles conseguem realizar 8 cadastros a cada 15 minutos. Então, quantos minutos eles irão precisar para realizar 120 cadastros? Bom, basta eu dividir os 120 que eu tenho, que é o total que eu quero, por 8, que é a capacidade deles fazerem a cada 15 minutos. O resultado que eu encontrar, eu multiplico pelo meu ciclo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui como se fosse uma linha do tempo. Aqui é meu zero. Aqui é 15 minutos, aqui é 30, 45, aqui 60, é 1 hora. Aqui 75, aqui é 90, 1 hora e meia. Então, do 0 até o 15, eles conseguem fazer 8 cadastros. Depois, mais 8, aqui eu tenho 16. Aqui eu tenho 24, 32, 40, 48. E assim a gente segue. Eu precisarei de 15 ciclos desse até chegar lá no meu 120. Só que é a mesma coisa que eu pegar a quantidade de ciclos e multiplicar pela quantidade de minutos. Então eu tenho aqui 225. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então 225 minutos serão quantas horas? Bom, pensa, 60, 120, 180. Eu tenho 3 horas. Do 180 para o 225, 45 minutos. Então, a quantidade de horas que será necessário estará lá na letra E, 3 horas e 45 minutos, nosso gabarito. Pessoal, isso daqui é uma forma com que sempre dá certo. Se você tiver 3, 4, 5 pessoas trabalhando em conjunto, localize o mínimo, verifique quanto que eles fazem ali no valor que você chegou do mínimo, some tudo, e aí você tem então que em um ciclo de 15 minutos, ele faz x, aqui 2x, 3x, 4x. O que nós chegamos lá na frente é, na verdade, o valor de 15x. Entenderam? Que era 8 vezes o 15, que é igual a 120. Sexta questão aplicado pela FGV em 2015 na prova do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe para o cargo de analista. Após executar 60 tiros, Billy obteve 55% de acertos.
Com mais 15 tiros, ele aumentou sua porcentagem de acertos para 56%. Desses últimos 15 tiros, Billy acertou letra A, 3, letra B, 6, letra C, 9, letra D, 12, letra E, 15. Pessoal, outra questãozinha da Fundação Getúlio Vargas, e agora uma questão que envolva porcentagem. Billy deu 60 tiros e acertou um total de 55%. Depois, ele atirou mais 15 vezes e a porcentagem de acerto dele passou de 55 para 56. O exercício quer saber da gente quantos tiros o Billy acertou nesses 15 últimos tiros. Pessoal, é uma questão que aparentemente é fácil. Muitas pessoas sabem porcentagem, porém, há muitas pessoas que também não sabem e têm dificuldade nesse tipo de exercício. Como que nós fazemos para chegar nesse resultado? Bom, 55% de acerto de 60 será igual a 55% de 60 vai ser igual ao meu x. Aqui eu cancelo. 55 vezes 6 é 330. Dividido por 10 será igual a x. Então aqui eu posso cancelar e x é igual a 33. Então, dos 60 tiros, Billy acertou 33. Agora vamos pensar da seguinte forma. 60 tiros iniciais mais 15 tiros, eu tenho um total de 75 tiros. De 75 tiros, a porcentagem de acerto foi de 56%. Então nós temos 56% de 75 é igual a quanto? É o valor que eu quero descobrir, é o x. Posso cancelar aqui e aqui por 25, aqui fica 3 e aqui fica 4. 56 dividido por 6 é igual a 14. 14 vezes 3 é igual a 42. Então, de 33 acertos, ele pulou para 42. Então, quantos tiros ele acertou desses 15 tiros? Bom, 42 para 33, isso daqui foram 9 tiros que ele acertou dentre os 15 últimos tiros. Gabarito nosso está lá na letra C, de casa. Sétima questão, também aplicado pela FGV em 2015 no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe para o cargo de analista. A média de 5 números de uma lista é 19. A média dos 2 primeiros números da lista é 16. A média dos outros 3 números da lista é letra A, 13, letra B, 15, letra C, 17, letra D, 19 e letra E, 21. Pessoal, mais uma questãozinha da Fundação Getúlio Vargas. E nós temos que a média de 5 números de uma lista é 19. Então aqui, ó, 5 números. Eu não sei quais são os números, mas eu sei que a média é igual a 19. A média dos 5. A média dos 2 primeiros, então aqui, ó, esses 2 primeiros é igual a 16. Ele quer saber a média dos outros 3 números da lista. Então, se eu pegar esses 3 números aqui, qual a média que eu vou chegar? A FGV, de vez em quando, gosta de perguntar sobre média, moda e mediana. Depois da gente resolver, eu vou explicar a diferença entre cada uma delas. Pessoal, eu não sei quais são os números, mas eu sei as médias. Se a média de todos aqui é 19, eu poderia colocar 19, 19, 19, 19 e 19? Até poderia. A média disso tudo é 19. Porém, a média dos 2 primeiros seria igual a 16, se eu tivesse 19 mais 19 aqui? Não, né? A média seria 19. Para eu ter uma média 16, eu teria que ter, ó, 16, 16. Ou 15 e 17, ou 18 e 14, e assim sucessivamente. Mas o 16 e 16 me satisfaz. Qual que é a média que eu tenho que ter aqui para que a média do todo continue sendo 19? Pessoal, vamos pensar da seguinte forma. Se a média total é 19, então eu tenho que o somatório disso tudo é igual a 19 vezes 5. Isso daqui eu chego no resultado de 95. Então o resultado de tudo é 95. Porém, eu tenho 16 e 16 no início.
Desses 95, eu vou subtrair 32, que é o somatório que eu tenho aqui. Isso vai dar 63. Eu tenho, então, 63 valores para distribuir em 3 posições. Eu tenho aqui, ó, 63 dividido por 3. Então, a média será igual a 21. O gabarito nosso está lá na letra E. Observe que se eu tiver 16, 21, 21 e 21, a média dos dois primeiros é igual a 16, a média dos 3 últimos é igual a 21 e a média de um todo é igual a 19. Então, 21 é o número que satisfaz o nosso exercício. Como eu disse para vocês, média, moda, mediana. O que é a média? É o somatório do todo dividido pela quantidade de elementos. Então aqui, ó, somatório dividido pelo número de elementos. Vocês viram que para eu ter a média 19, eu fiz o inverso. Eu peguei aqui a média que eu já tenho e multipliquei por 5. Por quê? Se eu aplicar na fórmula, olha, a média é 19. Então, 19 é igual ao somatório, que eu não sei qual que é, dividido pelo número de elementos. Aqui, ó, 5. Eu tenho 5 elementos nessa sequência. Então, multiplicando em cruz, x é igual a 19 vezes 5. Foi o que nós fizemos aqui. Então, o meu somatório era igual a 95. O que representa a moda? A moda é o termo que mais aparece em uma sequência. Dessa sequência aqui, qual que é a nossa moda? É o 21. Porque o 21 aparece 3 vezes e o 16 aparece somente 2. Se eu tivesse isso daqui, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 9, 1. Qual que é a nossa moda? Bom, 1, 1, 1, 1 e 1. O 1 apareceu 5 vezes. É o elemento que mais aparece. A moda, no caso, seria o nosso 1. E qual que é a mediana? A mediana, eu preciso colocar os elementos em ordem crescente e ver qual que é o elemento do meio. Igual nós temos aqui, ó, vamos colocar em ordem crescente. 1, 1, 1, 1 e 1. Então eu tenho 5 vezes o número 1, depois o 3, o 5, o 7 e o 9. O 3, o 5, o 7 e o 9. Quantos elementos eu possuo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mediana, eu tenho que é o elemento do meio. Se eu tenho 9 elementos, eu tenho 4 elementos para cá, 4 elementos para lá. O que fica no meio, na posição do meio, é a mediana. Igual ali no nosso exemplo, também é 1. E se eu tenho um número par aqui? Quando você tem um número par, aí você tem um problema. Geralmente as questões não trazem para solicitar a mediana com uma sequência de números pares. Porém, você tem que ver se o elemento se repete, se não se repete. A gente tem aí alguns cases para calcular a mediana de uma sequência com um número par de elementos. Vamos para o próximo exercício, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015, na prova do Manaus Prévio para o cargo de técnico previdenciário. O carro de Laerte pode ser abastecido com gasolina, álcool ou ambos os combustíveis. Quando o tanque do carro estava completamente vazio, Laerte abasteceu 25% da capacidade do tanque com gasolina e 35% da capacidade com álcool, o que implicou em um gasto em reais com gasolina e com álcool. Se Laerte tivesse abastecido a mesma quantidade de combustível, porém apenas com gasolina, seu gasto total, quando comparado ao que ele efetivamente gastou, teria sido superior em letra A, 25%, letra B, 35%, letra C, 20%, letra D, 30% e letra E, 40%. Pessoal, resolução da 8ª questão, novamente uma questão da Fundação Carlos Chagas, e foi passado para a gente que o Laerte abasteceu o tanque do carro com 25% de gasolina e 35% de etanol. Foi passado ainda que o custo dele foi o mesmo, com os 25% de gasolina e os 35%
de etanol. Então, o que ele gastou com gasolina foi a mesma quantidade que ele gastou em etanol. O exercício pede para a gente, se ele tivesse abastecido essa mesma quantidade somente com gasolina, então se ele abastecesse somente com gasolina, não colocasse o etanol, qual que seria o acréscimo no custo? Não foi passado para a gente a capacidade em litros do tanque do carro do Laerte e não foi passado o valor do combustível, nem o valor da gasolina e nem o valor do etanol. Como que nós podemos resolver essa questão? Primeiro passo, vamos supor que o tanque do carro do Laerte seja de 100 litros. É quase um Opala. Se ele abasteceu 25% com gasolina, então ele abasteceu 25 litros. 25 litros de gasolina. E 35 litros com etanol. Nós temos ainda que o custo entre gasolina e etanol foi o mesmo. Pessoal, não foi passado o quanto ele gastou. Eu posso supor alguns valores? Posso. Vamos supor que ele tenha gastado 350 com o etanol e 350 com a gasolina. Por que eu estou supondo esses valores? Já já eu explico. O custo dele total foi de R$ 700. Se ele tivesse abastecido somente com a gasolina, o que nós teríamos? Ele iria abastecer 60 litros somente com gasolina, correto? Qual que seria o custo dele? Bom, se R$ 350 eu gastei em 25 litros, qual que é o custo do litro? Eu tenho 350 dividido por 25 e isso é igual a 14. Então, R$ 14 é o litro da gasolina. Um valor um pouquinho alto, né? R$ 14 o litro da gasolina. Daqui a uns dias a gente chega lá. Então, se ele abastecesse 60 litros, é 60 vezes 14. Eu teria que ele iria gastar R$ 840 se ele abastecesse somente com gasolina. O exercício solicita para a gente qual que foi o percentual de acréscimo dos 700 para 840. Bom, de 700 para 840, o aumento foi de R$ 140. Agora, basta eu verificar o quanto que o 140 me representa de 700. Então, quantos por cento de 700 é igual a 140? É isso que eu quero. Do meu custo inicial, quanto que 140 representa em porcentagem? É essa conta. Ó. Quantos por cento de 700 é igual a 140? Cancelo. Então, eu tenho 7x é igual a 140. 7x é igual a 140. X vai ser igual a 20%. Gabarito nosso está na letra C de cebola. Agora voltando, por que eu supus que o valor gasto com gasolina e com etanol foi de R$ 350? Pessoal, vejam só, eu não escolhi esses valores ao acaso. Eu escolhi valores que ficassem fáceis de eu trabalhar. Por exemplo, o 350, ele é divisível por 35 e é divisível por 25. Eu poderia colocar um valor qualquer, aqui R$ 100, por exemplo, e aqui também R$ 100. Poderia, só que eu não iria ficar com valores tão legais para trabalhar igual nós tivemos aqui. Aqui o custo do etanol ficou por R$ 10 e o custo da gasolina por 14. Se eu tivesse gastado 100, eu teria aqui o custo da gasolina a R$ 4, porque é R$ 100 dividido por 25 litros. Porém, repare que na hora de achar o preço do litro para o etanol, nós teríamos 100 dividido por 35. Isso daqui não é tão exato. Correto? Então, por isso que nós não escolhemos outros valores. Eu peguei aqui os valores que
eram divisíveis tanto por 35 como por 25. O que você poderia fazer? Poderia calcular o mínimo múltiplo comum entre esses dois números e utilizar também como uma referência. Certo? Então, questãozinha bacana da Fundação Carlos Chagas, cobrando o conhecimento de unidades e medidas e cobrando um pouquinho de porcentagem. Nono exercício aí na tela, Fundação Carlos Chagas, prova do TRT 4ª Região para o cargo de técnico judiciário. O estacionamento de um hospital cobra o valor fixo de R$ 5,00 por até 2 horas de permanência do veículo e 2 centavos por minuto que passa das 2 primeiras horas de permanência. Um veículo que permanece das 9 horas e 28 minutos de um dia até as 15 horas e 8 minutos do dia seguinte terá que pagar ao estacionamento, letra A, R$ 38,20, letra B, R$ 39,20, letra C, R$ 36,80, letra D, R$ 41,80, letra E, R$ 39,80. Pessoal, de volta aqui comigo, questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Ela nos informou que um estacionamento cobra R$ 5,00 pela permanência de 2 horas de um veículo. Em cada minuto adicional, após as 2 horas, é cobrado 2 centavos. E ele solicita para a gente o valor que um proprietário de um veículo tem que pagar se o veículo ficou das 9 horas e 28 minutos de um dia até as 15 horas e 8 minutos do dia seguinte. Observem que mudou o dia aqui, então isso daqui a gente está em um dia, aqui está em outro. Vamos começar fazendo da seguinte forma. Vamos considerar as 2 horas iniciais. Das 9h28 até as 11h28, o proprietário vai pagar R$ 5,00. A partir deste momento, começa a ser cobrado os minutos adicionais. Entre 11h28 de um dia até as 15h28 do dia seguinte, quantas horas e quantos minutos nós temos? Bom, até as 11h28 do dia seguinte, temos 24 horas. Aí depois nós temos 12 horas e 28 minutos, 13 horas e 28, 14 horas e 28, 15 e 28. Aqui eu somei 1 hora, então eu tenho 25, aqui 26, aqui 27. Até as 15 horas e 28 minutos, nós temos 28 horas redondas. Só que o veículo não ficou até as 15h28, ele ficou até as 15h08, então eu tenho que desconsiderar 20 minutos. Se eu tenho 28 horas e tenho que remover 20 minutos, então na verdade eu tenho 27 horas e 40 minutos, certo? Agora basta eu multiplicar isso tudo por 0,02. Porém, quantos minutos cabem em 27 horas? Basta fazer 27 vezes 60. 0, 42, vamos 4, 16. Nós temos 1.620 minutos em 27 horas. Somo os 40 minutos adicionais. Tenho aqui 1.660. Então, o excedente, o tempo excedente que o veículo ficou no estacionamento é de 1.660 minutos. Basta eu multiplicar pelo preço do minuto e eu tenho o valor das horas excedentes. Então, 1.660 vezes 0,02, isso vai ser igual a 0, 2, vai 1, 3, vai 1, 2, 33,20. Então, R$ 33,20 corresponde ao excedente que esse veículo ficou no estacionamento, às 27 horas e 40 minutos de período adicional. Eu tenho que levar em consideração as minhas 2 horas iniciais. Então, eu tenho que somar R$ 5,00 com o valor que eu tenho aqui. E isso vai me dar R$ 38,20. Esse é o valor que o proprietário do veículo deve pagar ao estacionamento. Gabarito nosso está na letra A. 10ª questão aplicado pela VUNESP em 2015 no TJ São Paulo para o cargo de estatístico judiciário. Em um grupo de pessoas, 43 possuem casa própria, 41 possuem automóvel e 28 possuem motocicletas.
São 8 as pessoas que possuem casa própria e automóvel, mas não possuem motocicleta. Todas as pessoas que possuem casa própria e motocicleta também possuem automóvel. Os números 5, 10, 15 e 20 representam os números de pessoas que, não necessariamente nessa ordem, possuem casa própria, automóvel e motocicleta, apenas casa própria, apenas automóvel, apenas motocicleta. Dentre todas essas pessoas, o número daquelas que possuem apenas automóvel e motocicleta é maior que o número daquelas pessoas que possuem apenas motocicleta. Nesse caso, o número de pessoas que possuem apenas automóvel e motocicleta é letra A, 6, letra B, 7, letra C, 8, letra D, 9, letra E, 10. Estamos na última aula. Esse nosso diagrama, desde o início do curso, viu que a gente iria tratar de matemática em geral na nossa última aula. Ou seja, nós passamos por tópicos específicos